aos seus discípulos: em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos e expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é quinta-feira, dia 11 de julho de 2024. Estamos refletindo o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo 10, versículo de 7 a 15. Observemos aqui como Jesus nos apresenta a urgência do ser discípulo, do ser cristão. E olhem que Jesus aponta, nos dá o manual de como devemos viver e como devemos atuar, né? Aparece então a missão na gratuidade. De graça recebeste, de graça deveis dar. Em primeiro lugar, anunciar o reino de Deus próximo, ou seja, acessível a todos. O reino de Deus é para todos. Curar os doentes. Quantas doenças entre nós, quantas pessoas feridas, magoadas, quantas pessoas que têm urgência de uma cura muito além do aspecto físico, mas a cura espiritual, a cura psicológica, humano, afetivo, pessoas que sofrem por uma doença que os olhos, a visão não consegue então enxergar. Ressuscitar os mortos, hein? Quantas pessoas, e aqui é bom nós entendermos que não é a morte, o óbito, ali o cadáver, mas ressuscitar as pessoas que precisam ser reanimadas na esperança, na fé, no amor. Curar os leprosos, né? Ou seja, libertar as pessoas, anunciar a paz, purificar os leprosos, hein? Quantas lepras entre nós, da indiferença, do ódio, da dificuldade das relações entre nós. Vejam, meus irmãos, que a cura, a ressurreição, o anúncio da paz aqui dito por Jesus Cristo, o que o discípulo deve fazer? Ir em todos os lugares, ser este sinal de vida, de ressurreição, de cura, de esperança, de paz. Eu vivo bem a minha fé quando a minha presença no mundo desperta no coração do outro, do mundo, da sociedade, da família, estes sinais de ressurreição, estes sinais de paz. Jesus orienta os discípulos, orienta a nós, os cristãos, a serem anunciadores desta paz. E os lugares aonde resistirem à nossa presença, como presenças de paz, que eles respondam às consequências de tudo isto, né? Na conclusão do Evangelho, Jesus lembra, né? As cidades de Sodoma e Gomorra serão julgadas com menor rigor do que aqueles lugares que resistirem em acolher o reino de Deus, aceitarem a paz. Então, quem resiste o amor, a paz, a fraternidade, eles irão responder às consequências duras, né? As consequências mais drásticas diante de Deus, né? Ou seja, a simplicidade, o amor, a presença do cristão no mundo deve despertar, né? Deve construir, né? Fazer desabrochar no coração dos outros este desejo pelo reino de Deus. Quando Jesus lembra que o cristão deve viver a fé na gratuidade, um gesto de amor, isso lembra que nós devemos ser cristão por amor a Deus, não por interesses, né? Não esperando recompensas, nem um retorno,
E aqui é bom também compreender este retorno, não só uma recompensa, às vezes até financeira, mas da aprovação dos outros, né? Pessoas que convivem em ambiente de igreja e quando não é reconhecido pelos outros, quando não é aplaudido, colocado ali no lugar de destaque em relação aos outros, a pessoa fica deprimida, triste, como se ela não tivesse valor. É esta a recompensa. Por isso, de graça recebestes, de graça deveis dar. Não leve ouro, sandália, não leve dinheiro, ou seja, não leve 2 túnicas, lembrando que a nossa presença, ela não deve ser então um peso na vida do outro e na vida do mundo. E não levar tanto apetrecho significa uma pessoa livre. Quando eu quero ir à vida do outro, mas eu preciso carregar o mundo nas costas, eu me torno uma criatura pesada para mim mesmo e pesada para a vida do outro. Então eu preciso ser cristão, mas ser de forma livre, com o necessário para viver e o necessário para que eu não seja peso na vida do outro. É lembrado hoje no calendário litúrgico da igreja São Bento, o abade, um grande santo que nasceu na Itália em 480 e lá faleceu em 547. A princípio fez-se eremita, viveu a vida solitária. Depois agrupou alguns jovens que queriam viver só para Deus e fundou 12 pequenos mosteiros. Escreveu a famosa regra de São Bento, na qual conciliou doçura e firmeza, simplicidade e prudência, obediência e liberdade. Dividiu sabiamente o tempo entre o trabalho e a oração. Daí nasceu a expressão ora et labora, ou seja, oração e trabalho. A famosa frase de São Bento que nós conhecemos bem. Roguemos a Deus, queridos irmãos e irmãs, que por intercessão deste grande santo, procuremos viver este apelo feito por Jesus Cristo, ser este sinal no mundo, sinal de paz, de ressurreição, de cura, de libertação para a nossa vida e para a vida do outro, Que Deus nos abençoe, abençoe a nossa casa, nossa vida, nossa existência, nossa fé. Cada dia mais Deus nos faça cristãos livres e felizes para viver a nossa fé, sinal de luz, de paz, é o sal da terra e luz do mundo, como nos lembra o Santo Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.